Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 24 de fevereiro do ano da graça de 2022. E, amados, eu gostava de hoje que pudéssemos refletir juntos sobre um aspecto que está presente neste texto e que nós já lembramos e consideramos no domingo, mas que eu creio que é um texto absolutamente essencial para percebermos um aspecto, uma intervenção de Deus. Aliás, eu creio mesmo que esta é uma das mais explícitas sobre este assunto. Depois de termos já sido exortados a ter paz com todos, a sermos, a estarmos, obviamente, disponíveis e a buscar a santificação e, portanto, relacionamentos horizontais, o nosso relacionamento vertical. No início do capítulo 15, versículo 15, Deus chama a atenção para que temos que ser diligentes no sentido de não cair no erro, esta diligência que tem que ser uma atitude constante da nossa vida, e trazendo então o assunto que para mim é central deste texto, que é a graça, para que não nos separemos da graça de Deus. O texto traz-nos então mais um aspecto que é, por si só, uma barreira para experimentarmos a graça de Deus, mas como percebemos claramente e facilmente, é uma consequência muito evidente de quem não experimenta e não vive a graça de Deus. E o texto diz que não haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela sejam muitos contaminados. A raiz de amargura, como lembrava, é tudo aquilo, ou as pessoas, ou atitudes, ou coisas na nossa vida que nos trazem angústia, tristeza, falta de perdão, que nos perturba de forma violenta no nosso coração e que, como é óbvio, não pode estar presente, não pode estar presente. O Eugene Peterson, numa paráfrase deste texto, lembra e traz nesta paráfrase aquilo que está na origem também desta imagem, desta metáfora, que lá no Antigo Testamento, através de Moisés, em Deuteronômio 29, está presente. Ele diz nesta paráfrase: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe, uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Ou seja, estes elementos são absolutamente destrutivos no nosso coração e trazem sofrimento não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Mas, acima de tudo, e mais importante, impedem-nos de experimentar e de viver a maravilhosa graça de Deus. São dois elementos que não podem coexistir no nosso coração. As raízes da amargura, que provocam estes sentimentos no nosso coração, e a graça de Deus, ou um ou outro. E, obviamente, nós queremos a graça de Deus, nós desejamos a graça de Deus, e por isso temos que ser absolutamente radicais em relação a estas coisas que criam e alimentam estas raízes de amargura. Enquanto pensava sobre este assunto, estava-me a lembrar de que exemplos é que nós temos de pessoas que lidaram com isto. E eu queria trazer para a nossa memória três pessoas. Três. Uma, vamos ao Antigo Testamento. Se houve alguém que experimentou algo absolutamente difícil nesta matéria, foi José. Aquilo que os seus irmãos lhe fizeram, naturalmente podia ter produzido no seu coração uma tal amargura enraizada no seu coração que impedisse que os propósitos de Deus para a sua vida se cumprissem. E, acima de tudo, materializou-se naquele reencontro com a sua família e com os seus irmãos. José não alimentou esta amargura, não permitiu que tudo aquilo se enraizasse no seu coração e exerceu perdão, mas mais do que isso, ele foi uma expressão de obediência à vontade do Pai para abençoar o seu povo. E essa raiz da amargura podia ter deitado por água abaixo
todos esses propósitos de Deus, trazendo sofrimento para ele e também para aqueles que estavam perto dele. Um outro exemplo, já no Novo Testamento, Estevão. Estevão estava a ser apedrejado, amados, e o texto lá em Atos é muito explícito quando ele, naquela situação absolutamente difícil e dura de ser apedrejado injustamente, exclusivamente porque ele amava a Deus, o texto não deixa ninguém indiferente. Versículo 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. As últimas palavras de Estevão naquela situação foi uma evidência de que ele não alimentou nenhuma raiz de amargura. Mais do que isso, ele clamou ao Senhor por perdão para aquelas pessoas. Muito em linha com o outro exemplo, que obviamente é o supremo exemplo para nós, que é o do próprio Senhor Jesus Cristo, quando lá na cruz ora ao Pai e pede ao Pai que lhes perdoe, porque eles não sabem o que estão a fazer. Amados, trouxe dois exemplos sem ser o exemplo de Jesus, porque tantas vezes nós olhamos para Jesus e pensamos: mas isso era Jesus, não, ele era o Filho de Deus, eu não consigo. Pois, mas há homens e mulheres que conseguem e que experimentam essa realidade e que de facto proativamente tratam esse assunto no seu coração e não permitem que qualquer tipo de amargura no seu coração por qualquer coisa que lhe tenham feito ou alguém que represente essa amargura no seu coração prejudique a presença e a experiência da graça de Deus no seu coração. Precisamos de ser absolutamente radicais em relação a isso, perdoando, restaurando o nosso coração, acima de tudo, percebendo que a graça de Deus vale muito mais na nossa vida do que qualquer uma dessas emoções, desses sentimentos, por mais grave que sejam as razões para isso estar presente no nosso coração. Amados, este texto, esta exortação é absolutamente cirúrgica e importante para a nossa vida. E não é muito difícil de olhar à nossa volta, para a história da Igreja, inclusive, e perceber como homens e mulheres que permitiram que a amargura criasse raízes nos seus corações pudessem ter sido, da pior maneira, exemplos do que não deve acontecer, lidando e agindo até no seio da Igreja, com falta de amores, com uma ausência de graça nas suas vidas. Percebemos como isto é de facto destrutivo e corrosivo. E esta exortação precisamos muito em submissão ao Senhor de a levar a sério na nossa vida, para que nada disto nos possa acontecer, mas que acima de tudo possamos gozar da maravilhosa graça de Deus na nossa vida, todos os dias, incondicionalmente. A presença de Cristo em nós tem que produzir esse efeito. Eu creio que, obviamente, este é um daqueles assuntos que, naturalmente, precisamos muito de levar a sério e de considerar, e que vale a pena mesmo considerá-lo no nosso coração, de uma forma muito séria. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Santo Espírito nos ajude a compreender e a tratar e a lidar com estes assuntos no nosso coração e que possamos ter um dia muito, muito abençoado na sua presença e na sua proximidade. Um abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.